Opa, boa tarde pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a bacia do Norte e Nordeste. Bom, nossos integrantes são Guilherme Alves, Maria Vitória e eu, Guilherme Silva. Bom, como podemos ver aqui ao lado da figura, nós vamos falar sobre toda essa faixa laranja que está no canto superior direito do nosso mapa. Bom, aqui por que tem essa barreira no nome Norte e Nordeste? Porque aqui há duas divisões. Nós vamos falar sobre a bacia do Nordeste Ocidental e da bacia do Nordeste Oriental, onde uma fica um pouco mais para leste e outra a oeste. Isso nós vamos explicar um pouco mais adiante na apresentação. Vamos começar falando da introdução. Bom, obviamente nosso tema principal é a hidrografia da bacia Norte e Nordeste e vou explicar um pouco o que eu estava falando agora há pouco da sua divisão, que ela é dividida em duas regiões hidrográficas, Atlântico Nordeste Ocidental e Atlântico Nordeste Oriental, que ficam intercaladas pela bacia do Parnaíba, essa que fica aqui na região do Piauí. E também pode ser nomeada de bacia do Atlântico Nordeste, que junta toda essa daqui, inclusive a região do São Francisco, que é essa daqui do Parnaíba, creio eu. Bom, como vemos aqui na figura acima, essa regiãozinha de vermelho aqui é a bacia ocidental e aqui logo abaixo temos mais para nordeste, literalmente nordeste do país, na parte oriental. Bom, passando agora o slide, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos que retirei do nosso livro Fronteiras da Globalização. Bom, há mais de uma bacia atlântica, tanto que há aquelas que estão mais para o sul, sudeste, mas nós vamos focar apenas nas do Atlântico Nordeste, que é a oriental e a ocidental. Bom, na parte ocidental nós temos os estados do Maranhão e do Pará banhados pela parte ocidental da bacia, enquanto na oriental nós temos os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Bom, agora falando um pouco sobre a sua importância. Assim, cada bacia hidrográfica é responsável pelo abastecimento de água da sua respectiva região. E não existe bacias melhores que outras, existem bacias que comportam mais águas que outras, como por exemplo a bacia da Amazônia. Mas agora a bacia do Nordeste Oriental, eles fornecem água para grandes capitais do Nordeste, como Recife, Fortaleza, Maceió, Natal e João Pessoa, além das cidades com grande concentração populacional, tais como a Campina Grande e Caruaru. E uma observação interessante é que cerca de 21,6 milhões de pessoas utilizam essas águas, ou seja, é sim uma bacia importante para o país, pelo menos na sua região. Agora falando um pouco sobre a importância da bacia do Nordeste Ocidental, começando pelo fato de que a vazão média da bacia é de cerca de 2.514 metros cúbicos por segundo, respondendo por 1,6% do total do país. E as águas dessa bacia são de fundamental importância para os estados que estão em seu entorno. Como disse anteriormente, toda bacia é responsável pela sua respectiva região, sendo utilizada nas atividades agrícolas, na pecuária e para o consumo humano, atendendo a cerca de 5,3 milhões de pessoas. Agora sobre a localização ocidental. Bom, a bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental está localizada nas regiões Nordeste e Norte, como dito anteriormente, abrange os estados do Maranhão e Pará. Ela ocupa uma área aproximada de 268 mil km², que corresponde a cerca também de 3% do território nacional. Está localizada na região intertropical e apresenta um clima
que é quente e úmido, com temperatura média anual de 27 graus Celsius e baixa amplitude térmica, também sendo uma região que está localizada na região atlântica do país, só que ela está um pouco mais para dentro do continente do que a região oriental. Bom, agora falando um pouco sobre a fauna e a flora, eu não vou me aprofundar muito nas espécies, já que nós já falamos em outro trabalho sobre grande parte das espécies. Então aqui nós vamos reduzir basicamente cada bacia terá sua fauna e flora típicas de sua região, onde os biomas que fazem parte da região Nordeste Oriental são a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado e os manguezais na parte oceânica, enquanto na parte ocidental estão presentes os biomas da Amazônia e do Cerrado, divididos respectivamente, claro, a região amazônica para Pará e metade do Maranhão, e Cerrado um pouquinho mais pro Maranhão, puxando para Piauí. Pronto, agora nós vamos falar um pouco sobre as principais subbacias na parte ocidental da nossa bacia. Bom, para quem não sabe o que são subbacias, são basicamente os rios, onde nós temos o rio Gurupi, o Itinga, o Caeté, o Caripi, o Pericumã, o Turiaçu, o Grajaú, o rio Flores, Itapecuru, o Peritoró, o rio Gurupimirim, o rio Emboraí, o rio Piriã, Maracanã, Aurá, Maracaçumé, Mearim, Munim, Correntes e Pindaré, que estão divididos em toda essa região. Bom, claro que essa imagem é meramente ilustrativa, mas eles estão divididos em toda a parte, um pouco para Maranhão e outra para Pará. Bom, agora que já falamos um pouco sobre as principais subbacias do Atlântico Ocidental, vamos falar um pouco do Oriental. Eles possuem rios em comum, só que não todos. Bom, seus principais são o rio Gurupi, o rio Pericumã, o rio Turiaçu, o rio Mearim, o rio Munim e o rio Itapecuru. Agora sobre sua geração de energia. Bom, na parte oriental nós temos a usina hidrelétrica de Xingó, que fica na região do Alagoas e comporta cerca de 3.162 megawatts de energia. A principal vantagem da energia hidrelétrica é a utilização da água, ou seja, um recurso natural renovável, porém, essa fonte possui inúmeras desvantagens, no geral, ligadas ao elevado impacto ambiental provocado pela sua instalação, tanto que são um tema para os impactos ambientais. O Brasil é um dos grandes produtores de energia hidrelétrica do mundo, e essas usinas possuem um papel fundamental na matriz elétrica do país. A maior hidrelétrica do Brasil é a de Itaipu. Agora, falando um pouco sobre os impactos ambientais e suas atividades econômicas mais à frente. Bom, de todos, provavelmente o principal seria a própria geração de energia por meio de barragens e hidrelétricas, onde as mesmas necessitam de uma grande área de inundação para ser realizado o seu funcionamento, onde muitas vezes pessoas são tiradas de suas casas por causa da construção dessas barragens, e em outras ocasiões há desastres como, por exemplo, aqui ao lado, o desastre de Brumadinho, ocorrido em 2019. Bom, agora falando do nosso último tema, as atividades econômicas. Como eu havia dito antes, a geração de energia é intimamente ligada às atividades econômicas, mas também a outros tipos, como por exemplo a atividade pesqueira e o turismo, onde nessas bacias rendem bastante para o desenvolvimento econômico da região. Aqui ao lado tem um pescador e logo abaixo tem uma barragem. Se bem me lembro, essa daqui é a barragem de Tucuruí? Não me lembro bem. Mas o importante é saber que a geração de energia é um dos principais ativos econômicos dessas regiões, pelo menos nas regiões onde há os rios. Bom, creio que a apresentação era só essa, então muito obrigado pela atenção e até a próxima.